Pai, nós agradecemos, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui, Senhor, de corações abertos, de corações disponíveis para o Senhor fazer a Tua obra através de nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa estar falando, Senhor, através da Sua palavra, revelando, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem, ó Deus, despertar em nossos corações e que nós possamos, ó Deus, frutificar, Pai, neste tempo, nessa geração, aqui, ó Deus, onde nós estamos, na nossa empresa, nos nossos familiares, aonde nós estivermos, Pai, que nós possamos ser a boca do Senhor neste mundo e que o Senhor possa estar nos guiando em totalidade, Pai, ser conosco neste momento. Fale, Deus, conosco através dos seus mistérios e que nós possamos a cada dia mais, Senhor, estar dispostos ao Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Êxodo 34. As novas tábuas dos 10 mandamentos. Então disse o Senhor a Moisés: lavra-te duas tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada, e subiu do monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem, e se pôs ali junto a ele, e ele apregou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. E Moisés apressou-se e inclinou a cabeça à terra e encurvou-se e disse: Senhor, se agora tem achado graça aos teus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é o povo obstinado, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e torna-nos pela tua herança. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje, e eis que eu lançarei diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus e os ferezeus, e os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as estátuas quebrareis, e a seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é Deus zeloso, é Ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem os seus deuses, e tu, convidado deles, comas dos seus sacrifícios, e tome mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as tuas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abite, porque do mês de Abide saíste do Egito. Tudo que abre a madre meu é, até todo o teu gado que seja macho, abrindo a madre das vacas e da ovelha. O burro, porém, que abrir a madre, resgatará com o cordeiro, mas se não resgatares, cortar-lhe-as a cabeça. Todo primogênito de seus filhos resgatará, e ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás
mas o sétimo dia descansarás, na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita de fim de ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel. Porque eu lançarei as nações diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E este Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu as tábuas e as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Quando desceu do monte, Moisés não sabia o que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, e eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar a ele. Então Moisés os clamou a Arão, e Arão e todos os príncipes da sua congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo falava com os filhos de Israel, o que lhe era ordenado. Assim, pois, vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a ver o véu sobre o seu rosto, até entrava para falar com ele. Amém. Amém. Hein? Deixa eu marcar as coisas aqui também, que eu... Os textos... Vai riscar a Bíblia toda. Acho que essas partes aqui tem que me chamar a atenção. Essa parte aqui, né? Fala na verdade, o que o Senhor já era para se fazer, né? Já tinha feito, mas ali no momento de ira, né? No momento de ira de Moisés, com o bezerro de ouro, ele não acredita, né? Tipo assim, cara, eu deixei vocês aqui um pouco tempo, vocês já fizeram isso, e aí ele acabou quebrando, né? As tábuas ali. E eu achei interessante que quando ele volta, né, pro Senhor, né? Ele vai ao Senhor, né? Para fazer essas novas tábuas, né? Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedras semelhantes às primeiras, escreva nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. No versículo 6, que é o clamor ali de Moisés, né? Eu achei interessante isso, porque mesmo ele não compactuando, né, com aquela situação ali do bezerro de ouro, ele clama ao Senhor, né? Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado
porque Deus é justiça, né? Além de ser misericordioso, ele é um Deus de justiça. Então, Moisés sabia isso. Então, ele começa falando, Senhor, eu sei que tu és misericordioso, paciente e tal, mas eu também conheço que o Senhor é de justiça. Então, contudo, não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração. Imediatamente, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e adorou, dizendo, Senhor, aí foi novamente o clamor de Moisés, né? Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. No capítulo anterior, né, Moisés, ele também, ele depois de ele se irar ali com o bezerro de ouro, né, ele no versículo 12, ele tipo assim, Senhor, tipo assim, o que o Senhor quer? Eu mesmo, me mostra ali, né, qual os meus propósitos, revela os teus propósitos para mim, se é eu mesmo, ele, até mesmo se culpando ali, né, levando ali, sendo o líder, né, ele que se posicionou ali, que o Senhor usou para tirar, né, do povo do Egito, ele se culpou, né, e até mesmo levou para si. Por isso que ele falou, Senhor, se de fato me aceitas com agrado, que o Senhor nos acompanhe. E o Senhor dá uma resposta a Moisés ali, novamente, com a misericórdia maravilhosa de Deus, aí. Falou assim, no versículo 10, né? Diante de todo o seu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo do mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. E ele fala, ele é misericordioso, ele é justiça, mas ele também ele dá esse outro parecer. Obedeça às ordens que hoje lhe dou. Então eu achei que esses 3 pontos aqui eu achei muito, muito interessante nesse texto, porque Deus poderia exterminar ali, né, aquele povo, né? E Moisés vem e ele clama pedindo misericórdia e fala, Senhor, mas foi o teu povo que o Senhor mesmo escolheu, né? Então, se não for, então me risca do teu livro. E aí o Senhor ali, ouvindo a oração de Moisés, sendo misericordioso novamente. E aí, essa misericórdia de Deus, e depois Moisés fala, né, em questão da justiça, eu sei que tu és justo, então não deixe de punir, então é justiça de Deus. E depois Deus, mesmo sendo misericordioso, mesmo sendo justiça, ele faz ainda uma promessa a Moisés, né, diante do teu povo farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo. E se a gente parar para pensar durante a Bíblia, assim, ele faz o conserto, né, novamente. Ele faz novamente o conserto. E é aquele mesmo assunto que a gente sempre pauta, né? O Senhor sempre querendo trazer o povo a mais próximo. Até que ele... Espera aí que eu vou deixar meu filho com vocês para que se... Tipo assim, já tentei de tudo. Agora eu fiz vou fazer de tudo. Rapaz, é forte, né? Forte. Já fiz de tudo, agora eu vou deixar. Já fiz de tudo. E se a gente parar pra pensar durante a Bíblia, esse povo aqui, fala povo, né? A nação ali, cara, testificou de vários milagres ali do Senhor. Se parar pra ver, não sei se é o maior, mas provavelmente foi o povo que mais testificou ali de milagres do Senhor, da presença do Senhor, né? E o texto no final fala, né, que Moisés voltou com o rosto brilhando, né? Não sei se seriam. Os discípulos também viram milhares de milagres com Jesus. Sim, mas assim, os discípulos ele eram mais achegados, não era um povo, entendeu? Entendi. Fala em relação à nação, né? Eu acho que foi o que mais. Acho que foi. Em relação à nação, sim. Esse capítulo aí, né, sobre as novas tábuas, tudo mesmo contextualizando o que você falou. A primeira parte, Moisés se ira com o povo, quebra as 2 tábuas, né, quase na cabeça de Arão. E aí depois ele volta, primeiro ele roga a Deus para que Deus pudesse não mandar um anjo, mas que ele fosse a presença do povo novamente, que ele pudesse continuar os guiando e no meio deles.
E aí a gente vê que ele Deus ordena, né? Faz assim, acorda bem cedo, não fale com ninguém, deixe só as pessoas avisadas, não quero ninguém perto do monte, quero só você. E todo esse ritual. E a gente vê também assim uma coisa, o jejum, né, de Moisés, fica 40 dias e 40 Sim. noites. Então assim, ele foi no monte, ficou lá, e aí porque para a pessoa se santificar, ela tem que estar assim, para igual Moisés. A gente vê que Moisés foi ao monte e voltou resplandecente, né? A luz do Cristo brilhava na pessoa de Moisés. E aí a gente vê que ele não foi assim numa hora e voltou já assim. Não, ele Sim. se preparou lá, realmente buscou a face do Senhor 40 dias e 40 noites. E aí Deus vem de sobremaneira na vida dele, que ele acaba tendo um pouco da presença do Senhor resplandecente na vida dele. E aí a gente vê que depois Deus vai fazer um pacto com Moisés referente ao povo, né, novamente. E aí o engraçado é que Deus já deixa bem específico e que fala: porque não te inclinarás diante de outros deuses. Sim. No 14. Pois o nome do Senhor é zeloso, Deus zeloso é Ele. E aí no 17 vai falar: não farás para ti deuses de fundição. Novamente, para que as pessoas possam realmente assim ter a noção de que quanto Deus tirou, quanto o nosso Deus é único. Eu não preciso buscar um Deus o Deus, o Mamon, o Deus do dinheiro. Não preciso Afrodite, que é o Deus da beleza, entendeu? Então assim, eu não preciso, meu Deus é um Deus onisciente, onipresente, Ele é tudo para mim. Então Deus já vê que não precisa adorar outros deuses. Fala com o meu povo que é só eu. Fala para eles esquecerem. Fala para Arão no particular que é só eu que o povo precisa. E aí a gente vendo Deus colocando assim, novamente, e Moisés ele já bate aqui, ó. Interessante que ele vai. O Senhor desceu na nuvem e tudo mais, e aí fala no 6: passando pois o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso, piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Porque ele sabe quanto o povo é ruim. E ele faz justamente, ele fala justamente para que possamos enxergar, sabe, quanto Deus é misericordioso com as nossas vidas, quanto Ele consegue nos perdoar, e o pecado realmente vem todos os dias batendo na nossa porta. Às vezes um dia não consegue, no outro dia tenta mais forte, e não sei, até que ele não consiga mesmo, sabe, que ele fala: não, esse daí por isso eu não vou conseguir, vou tentar outra maneira, outra forma, porque dessa forma realmente até o ponto que a gente já estamos tão calejados que o diabo vai ter que se esforçar muito para que a gente possa tirar a gente da presença, entendeu? Então assim, Moisés faz com que a gente possa entender como Deus é grande na nossa vida, quanto Deus é tudo. E aí o ponto interessante, você estava falando do 14, no 15, não sei como é que tá aí. Tá assim aqui para mim. Acautele-se para não fazer acordo com aqueles que já vivem na terra. E se a gente parar para pensar isso, cara, realmente o Senhor quer se aproximar com Ele, para que nós hoje não possamos fazer acordos com aqueles que estão vivendo por este mundo, né, velho? É a mesma coisa, tem um versículo que fala, tentei procurar, não vou saber de cabeça não, que para que possamos realmente nos afastar das pessoas que não buscam a mesma coisa que nós buscamos. Roger, então eu não, por exemplo, não vou sair com as... Não, estou falando isso. Estou falando
A gente sabe, eu tô falando, mas a gente sabe. Quem que eu vou trazer para dentro da minha casa, Sim. quem realmente eu quero, e se realmente essa pessoa eu gosto ao ponto, ou é um familiar meu, que eu vejo que é uma pessoa assim, cara, essa pessoa, Roger, é muito querida por mim, mas ela não... Cara, eu vou lutar e a oportunidade que eu tiver, eu vou falar de Deus para ela. Porque eu quero que ela fique bem, entendeu? Eu não posso achar que eu gosto do André, mas aí eu nunca vou falar de Deus porque ele pode se sentir magoado. Pô, Uai, você ama ele, se você ama o seu próximo, como você não vai transparecer aquilo que te transformou, mano? exatamente, cara. Então, assim, o que a gente vive na íntegra, sabe? A gente vê às vezes, porque se você começar a falar de Deus nos amigos que não são cristãos, às vezes você vai ser visto porque, pô, cara chato pra caramba. Ele só quer falar de Deus. Uhum. E ele só quer falar de Deus para que você possa realmente um dia virar a chave. Para que você não possa um dia chegar igual ontem o motoqueiro perdeu a vida ali na frente. E aí? E se ele não estava com o Senhor, sabe? É justamente se nós gostamos, esse é o ponto crucial que eu falo, né? Eu vou ser o cara chato, velho. E agora me fez lembrança aqui, não sei se foi você que falou em algumas reuniões passadas, mas olha o ato daqueles amigos que subiram no teto da casa, tiraram a telha, mano, pra descer com aquele outro amigo Enfermo. que estava enfermo. E tem que ser a mesma forma nós, né? Pra levar aquilo que nos transformou, mano. Tem que ser assim, velho. E tipo assim, esses dias atrás eu tava conversando com o Bruno e ele falou assim, pô, André, é legal quando você fala de Jesus, de Cristo, porque em nenhum momento... É a cura de um paralítico. Paralítico, né? E alguns... Marcos 2. Vai falar, né? E alguns dias depois entrou outra vez em Capernaum e soube que estava em casa. E logo se juntaram tantos, que nem ainda os lugares junto à porta eles cabiam. E anunciaram-lhes que pregava a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro. E deixando aproximando-se dele por causa da multidão, descobriram que o telhado onde estava, e fazendo um buraco, deixaram um leito que fazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse para o paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados, vai e te anda. E se não fosse por conta desses Dos amigos, esse cara não teria. É exatamente isso, velho. Esse é o ponto. Até qual ponto? Pô, porque Roger, você fala que o paraíso vai ser maravilhoso, Jesus é maravilhoso, mas é tão bom que você não consegue compartilhar isso. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é a importância para você? Porque, ou qual é a importância de você gostar dos seus amigos? Porque aí eu boto em prova outro quesito. Exemplo, pô, eu gosto de você, mas eu não quero que você viva comigo na eternidade. Que amor é esse? Que amor é esse? Mas é verdade. Sabe, os velho? Os 2 mandamentos, ama ao Senhor, né? Buscar sempre primeiro todas as coisas e depois amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você deseja a eternidade, como você não pode... E esse mandamento é o seguinte, no segundo mandamento, né? Que eu tenho que amar até o meu inimigo. Mas a pessoa que eu amo, às vezes eu não falo de Jesus. Sim. Sabe? Que amor é esse? Realmente. Caraca, velho. E assim, eu já fui muito negligente. Porque às vezes eu falo assim, caraca, não, Deus, eu já falei, mas... Sabe aquela coisa de falar de Deus 1, 2 vezes e às vezes abandonar, passar ano depois sem falar. O cara já é seu amigo desde a infância, mas... Ele sabe que eu sou cristão e tudo mais. A gente sabe que às vezes Mas, cara, que importância você dá à sua amizade, velho? Sabe? De pagar o preço por essa amizade, sabe? Que ponto a gente consegue... É muita doideira, André. A moral, mano, eu fico pensando assim, eu falo, caraca, Deus, verdade, né? Esse tempo atrás eu tava
jejuando, requerendo mais a presença do Senhor sobre a minha vida, a minha casa, minha esposa, meu filho. E aí agora eu tava pensando, cara, e pros amigos, quantas vezes eu jejuei, sabe, jejuar mesmo, ficar um dia, exemplo, comer pelo amigo. Que amor é esse, velho? Que a gente não consegue parar um dia. O ano tem 365 dias, a gente não consegue tirar um para um amigo nosso. Caraca, mano, a palavra é pesada, exorta mesmo, mas Sim. cara, sabe? Real. Se a gente parar para pensar quantos somos falhos, André. Quanto eu sou falho, sabe? Muito falho. E aí a gente vê, caraca, essas reuniões que nós fazemos, né, velho? A gente começa alguma coisa e já traz um leque, velho. Abre, né? Caraca, mano, Toda muito reunião. surreal, velho. E aí a gente vem juntamente com isso aí, olha como é que era o coração de Moisés, né? Se o Senhor de fato me aceitas, né, com agrado, que o Senhor nos acompanhe, mesmo sendo um povo obstinado. Então, tipo assim, ele tava olhando pro povo, mano. Ele tava olhando pro povo, cara. Ele sabia que o povo tinha pecado, ele sabia que o povo era incrédulo ali, né? Em todos os momentos iam para ele e ele fala, Senhor, risca meu nome. Se não for, risca meu nome. Então, é realmente amar ao próximo. Ele estava amando ali ao povo. Não é? Total sentido. Não é? Não, Deus, eu já tenho intimidade, Ele estava olhando para aquele... Esse povo é o que eu tirei de Israel, é o povo que eu tirei de Israel, não, do Egito, esse é o povo que eu... E aí Deus, realmente, por amor a Moisés, Sim. Deus ainda concede. E aí a gente vê, por amor, e aí a gente volta lá, aquela parte que Moisés vai falar, Deus, se tiver 10 ali... Não, Abraão. Isso aí, Jacó, né? Não, Jacó não? Não, Abraão com Ló. Abraão com Ló, perdão, isso aí. Ele entra no diálogo. Não, Deus, se tiverem 10 ali... Se for 50, aí vai diminuir. Não, mas que não ire contra o servo, mas se for 20, mas... Até 10. Então, assim, por amor a Abraão ainda, ele falou, não, se tiver 10 ali, eu não destruo a cidade. Mas não tinha 10. Provavelmente... Se tiver um justo, ele fala. Se tiver um justo naquela cidade, eu pouparei. Acho que não chega a chegar a um justo, não. Eu até pensei que fosse um justo. Acho que ele chega até 10 mesmo. Ah, não. Tipo assim, se tiver alguém justo, falo, né? Porque Ló era da cidade. E eu acho que por isso que Deus não ampliou, entendeu? Que a casa e aí o que fez? Tirou de lá. Tirou ele de lá. Porque não tinha lá. Tirou de lá. E aí a gente vê que... E aí é tudo assim, às vezes não, eu tenho essa convicção disso, que minha mãe pagou um preço por mim. Com certeza. A minha também. Sabe? E a gente, eles pagaram. E aí você quer pagar preço por quantas pessoas? A gente vê que esses caras, Leonardo Ravenhill, esses caras aí, o Billy Graham, esses caras, mano, a gente vai ver até falei ontem sobre alguns espíritos que não conseguem sair das pessoas, né? Somente com jejum e oração. Caraca, mano. A chave é essa. A chave é essa, velho. É orar, é se dedicar. Pilares, né? É orar, se dedicar. O jejum e a palavra. E a palavra. É se dedicar porque precisamos. Né? Só Roger ou só o André precisa. Não, todos nós precisamos. Não adianta mais achar que vai ser só uma coisinha, só ler, só uma... Hoje eu tive um site ali quando eu tava trabalhando. E aí eu criei até um grupo assim, eu mesmo, né? Pregações e insights. Aí eu coloquei um insight que veio na hora assim, falei: enquanto se vive um evangelho raso, Deus não te levará a mares profundos. E é verdade. Águas profundas, né? Então, enquanto a gente viver um evangelho raso, cara, o Senhor não
Até quando, né? E até quando? Até quando você vai conseguir... As pessoas que falam, às vezes Deus não coloca a gente realmente em algumas situações porque Ele sabe que ainda não está preparado. Não está. Nosso intelecto, nosso corpo, a nossa mentalidade completa não está preparada para suportar ou até mesmo para saber reagir. Então ele até nisso ele já prevê, sabe? Com amor, com zelo, e fala: não, eu quero te preparar, já tá chegando a hora, não consigo mais. Sim. E aí, para acabar, né, acontece aí o rosto de Moisés de resplandecer. Eu marquei aí olhando, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Cara, imagina a cena, mano. E tinha que botar um véu, mano. Ao ponto de botar um véu no rosto dele, porque a luz era muito forte, muito né? forte e sabe, o medo de acontecer alguma coisa. As pessoas com medo, né? A tamanha grandeza, né, cara? E tipo, isso aqui era Moisés, hein? E foi conversar face a face com o Senhor e resplandeceu ali no rosto dele. E quando eu vejo alguns relatos da Bíblia, quando anjos aparecem, né, a alguns irmãos, eles ficam com medo. A maioria dos textos falam, e teve medo, e teve... A mesma coisa, aí é a luz fora do comum, né? Quando Jesus ressuscita, que os soldados relatam que o sol nasceu dentro do sepulcro. O sol. Cegou, né? Cegou. Eles não conseguiram enxergar. Eles falam que o sol, eles vão relatar que o sol nasceu dentro do sepulcro. Tem ideia, mano? Que eles não conseguiram enxergar nada. Sabe? Que cegou eles e eles não viram nada. E aí acharam que eles tinham bebido, né, no dia. Olha isso. Na noite, né? Pudesse ter sido... Caraca, mano. Aí você vê a experiência de Paulo também, no caminho de Damasco, né? Só que eles veem... Cara, surreal. A presença de Deus é bênção. Amém? Amém. Vamos agradecer Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é grande em nossas vidas, Pai, que o seu amor continua sendo sobremaneira surreal, Pai. Sim. Nós te louvamos porque Tu és bom o tempo todo, Pai. Não cansamos de dizer isso, Pai. Sua misericórdia se estende em gerações e gerações, Pai. Até nos ter alcançados, Pai. Somos gratos por isso, Pai, pela minha vida do André. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Senhor Deus, faça-se cumprir tudo aquilo que o Senhor planejou nas nossas vidas, Pai, Deus. Que possamos dar o nosso melhor, Pai. Sim, Pai. Para que a obra do Senhor Deus, possa se alavancar, Pai, que pessoas possam, Senhor Deus, se render, Senhor, aos Teus pés, que as pessoas, Senhor Deus, possam proclamar, Senhor Deus, que as pessoas com gratidão possam louvar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, se faça presente no nosso trabalho, Pai. Que possamos ser luz, Pai, e sal dessa terra, Pai. Que possamos dar o nosso melhor para Ti, Pai. Que possamos, Senhor Deus, alinhar um com o outro, Pai. Que possamos, Senhor Deus, entrar em concordância, Pai. Que o Senhor é bom, Pai. Que o Senhor é maravilhoso, Pai. E quando um fraquejar, o outro possa levantar, Pai. Com mãos de tremor, Pai. Que possamos nos alinhar, Senhor Deus, conforme o Teu querer. Abençoa as nossas casas, Senhor. Abençoa o nosso trabalho. E nos dê uma tarde, Senhor, na Tua presença. Nós te bendizemos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.